Você já parou para pensar que não se encaixar e ser diferente, na verdade, é um privilégio e um presente? Creio que um dos maiores indícios de que Deus realmente vai usar alguém para algo específico é justamente o fato de essa pessoa ser diferente e ela não se moldar, sabe? Ela não se encaixar em qualquer lugar, em qualquer ambiente em si. E eu costumo dizer que pessoas diferentes fazem a diferença. Por quê? Guarda isso. Quando Deus te dá um propósito extraordinário, Ele também te dá características que te separam das outras pessoas. A gente vê isso em toda a Bíblia e um dos exemplos, eu acho que a gente pode mais usar aqui, que mais enfatizam isso, é a história de José em si, né? José, ele não se encaixou em sua própria casa, em sua própria família. E a maioria das pessoas pode pensar o seguinte, que não se encaixar em lugares ou não ser aceito pelas pessoas pode ser um defeito. Eu costumava pensar assim. E talvez você foi alguém, assim como eu, que tinha aquele sentimento, sabe? Aquela sensação de que eu não me encaixava, sabe? Eu não me encaixava na escola, eu sempre senti isso. E ao longo da vida que eu comecei a refletir, eu sempre fui uma pessoa diferente. Eu não me encaixei na faculdade, nem na igreja eu me encaixei, porque tinha pessoas diferentes e todo o círculo de amigos que eu pulava pra lá e pra cá, eu sentia que eu era diferente das outras pessoas e eu não conseguia explicar o porquê. Só que ao longo do tempo, por eu não saber que era um propósito de Deus e que essa questão de ser diferente era algo relacionado ao chamado de Deus para mim, esse sentimento, essa sensação foi causando emoções negativas em mim, foi causando experiências negativas. E ao invés de eu entender o sentido, que na verdade o sentido só estava em Deus, o sentido da nossa vida, o propósito por qual a gente nasceu só está em Deus, ao invés de eu tentar entender esse propósito em Deus, eu ia entender em amizades, em pessoas. Isso foi me causando um sentimento de rejeição, de medo, de insegurança em si. Sabe quando você sente que todo mundo tá alinhado com algo? Só você que não, menos você? Como se o sentimento de ser diferente, como se ser diferente fosse o motivo pelo qual eu não conseguia ter amizades verdadeiras, eu não conseguia me sentir, sabe, alinhada em algum lugar específico. Porque, na verdade, eu não entendia que o propósito não estava em lugares e nem em pessoas, estava em Deus, porque Ele nos criou para um propósito e é Ele quem sabe para o que nós fomos criados. E aí, com esse sentimento, eu não entendia por que algumas portas não se abriam para mim, enquanto todo mundo estava feliz no emprego ou em uma faculdade específica. Eu não entendia por que algumas pessoas não ficavam e por que alguns ambientes não me adotavam de verdade, sabe? Para me sentir parte dele ou parte de algum lugar ou de um círculo. Só que teve um momento da minha vida em que eu comecei a ter experiências reais com Deus, que eu tive um encontro real com Deus. E a partir dali a minha percepção de mundo, de propósito de vida, de sentido de vida mudou completamente. E aí eu percebi que essa não compatibilidade, na verdade, era Deus me separando para algo. Era Ele me preservando e de alguma forma transformando, mudando algo em mim para que essa mudança gerasse impacto no mundo e na vida de outras pessoas. Ou seja, ele estava me tornando realmente um cristão verdadeiro, aquele cristão que gera frutos no reino de Deus. Porque até então eu vivia a vida para mim, para minhas vontades, para os meus desejos, para a minha percepção do que era certo, do que era errado, tudo isso estava embaçado, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, mesmo achando que era o certo. Só que eu só percebi isso quando eu olhei pela perspectiva certa, ou seja, pela visão de mundo certa, que é a visão de Deus. O nosso Pai, o Pai que ama, que transforma, que cuida e revela o propósito específico para cada um de nós. E como eu mencionei antes, um exemplo perfeito que a gente pode usar é o exemplo de José, que não se encaixava dentro da sua própria casa. Os seus irmãos não aceitavam ele. E uma coisa interessante sobre José, que eu sempre gosto de lembrar, é os sonhos, sabe? Deus revelou para ele visões e sonhos do futuro e de como que ele serviria nessa peça central, como que Deus ia usar ele em uma história que viria a salvar a sua família no futuro. E tudo isso porque ele já tinha a marca de Deus na vida dele. E talvez até aqui você nunca entendeu por que você se sente sozinho, por que você se sente que não se encaixa, por que você se sente que tem uma visão diferente do mundo. Justamente por isso as pessoas não te aceitam. Por isso você se sente um rejeitado. Até dentro da sua própria família, você sente que as pessoas não te entendem, a sua família não entende.
É porque você foi escolhido para um propósito diferente e desde a criação do mundo Deus já tinha escrevido o seu propósito. E o seu propósito não se limita à perspectiva humana. O ser humano nunca vai conseguir descobrir o propósito de vida dele por si só, porque não está nele. Está alguém que criou ele. E aí você imagina a dor de José, né? Às vezes, nós passamos por dores de rejeição dentro da nossa própria casa, dos nossos círculos de amizades. Mas José foi completamente diferente, porque José, ele foi vendido como escravo por seus irmãos, que era o sangue do seu sangue. Isso é uma dor insuportável que ele poderia carregar e mesmo assim poderia não ter perdoado seus irmãos. Mas José entendeu o propósito. Ele entendeu o sentido por trás daquela dor. E muitas das vezes você está preso nesse ciclo de rejeição, sabe? Você está preso nesse ciclo que você acha que ser diferente é um defeito, que ser diferente é uma falha, é uma maldição na sua vida. Mas na verdade é uma bênção porque você foi escolhido na sua família para ser diferente, para ser extraordinário, para impactar gerações. Às vezes você foi escolhido dentro da sua casa para influenciar a sua família, para levar a sua família ao extraordinário, a algo que Deus preparou para vocês. Então, ser diferente não é uma falha, é uma assinatura do próprio Deus na sua vida. Mesmo que doa mais, Deus, ele escolheu você para algo muito maior. Só que você precisa entender uma coisa. A separação de Deus sempre vai parecer uma rejeição se você não entender o propósito. Sempre vai parecer que você é o rejeitado, que você é o abandonado, que você é o desprezado, que as pessoas não gostam de você, que as pessoas não veem potencial em você, mas que na verdade é você que não encontrou o seu verdadeiro propósito que está em Deus. E é por isso que você não encaixa. É por isso que você não encaixa, porque aqueles moldes, aquelas pessoas com aquelas mentalidades não foi feito para você, porque Deus está te preparando para algo maior. E isso aconteceu na vida de José. José, ele foi tirado da sua própria família, porque lá ele não salvaria a própria família. Se ele tivesse permanecido dentro da própria casa, ele não teria sido desenvolvido com um caráter capaz de perdoar a sua família e ainda salvar a sua família no futuro. E a Bíblia vai falar sobre isso no livro de Jeremias, que vai dizer bem assim, capítulo 1, no versículo 5 em diante. Vai dizer, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Quando você escolhe algo, você tira ele de um lugar. Antes de você nascer, eu separei. Isso também quer dizer que Deus olhou para você e escolheu. Quando ele olhou para você, ele te separou. Ou seja, ele te tirou do meio de várias opções, você foi um escolhido. E sempre o escolhido vai ser separado por Deus. Sempre o escolhido vai ser separado por Deus. E aí Deus vai dizer, e eu designei profeta às nações. Então, ou seja, Deus escolhe, Deus separa e Deus envia, ou seja, Deus prepara. No processo da separação está também o processo de preparação. E nesse processo de preparação é muito doloroso. Porque se a gente não entender o propósito por trás daquelas experiências, daquele vazio, se a gente não buscar entender em Deus, nós vamos passar o resto da vida tentando encontrar solução, tentando preencher o vazio, tentando encontrar sentido da vida em amizades, em lugares, em bens materiais, em prazeres, em tantas outras coisas, menos no lugar certo. Uma das dores que acompanha uma pessoa que ainda não descobriu o seu propósito e o seu chamado diante de Deus, sempre vai ser aquele sentimento de ser diferente, aquele sentimento que traz também experiências de rejeição, experiências de amargura, experiência de desprezo, às vezes vindo da própria casa e da própria família. Mas olha que coisa mais linda, gente. José foi governador de todo o Egito. Vocês têm noção, quando a gente estuda história, a gente percebe que... Uma pausa aqui, o meu pai tem uns passarinhos e eles gostam de cantar, mas eles estão louvando a Deus, né? Vamos continuar aqui. Então, quem estudou história percebeu que o Egito é uma das maiores civilizações que existiu na antiguidade. Então, imagina ser, depois do faraó, a pessoa que manda em tudo no Egito inteiro. Se ele tivesse continuado com aquela mentalidade, naquela família, naquele lugar, com aquelas pessoas, com aquelas experiências, ele nunca teria sido um governador, ele nunca teria sido um instrumento de Deus para salvar a própria família. Então, na verdade, a rejeição e o sentimento de ser diferente e não se encaixar em lugar nenhum
Foi um privilégio para José, foi uma bênção para ele, porque ele pôde ser alguém importante, ele pôde ser um governador que salvou não só a sua família, mas uma nação inteira. Mas você pode estar se perguntando como curar a dor de ser diferente. Sabe, eu sinto essa rejeição que me consome. Eu tenho esse sentimento de frustração, medo dentro de mim, porque eu simplesmente me sinto tão diferente. Mesmo eu tendo sonhos, eu não consigo me encaixar. Eu não consigo me sentir parte de nada. Como que a gente cura isso? Como você cura isso? Então, para mim, pessoalmente, né? Eu vivi essa experiência. A única maneira de você curar a dor da rejeição, do medo de não ser encaixado, é através de conhecer o propósito de Deus para você. Começar a desenvolver um relacionamento com Deus. E então Ele vai mostrar para você. E Ele vai curar essa dor, essa amargura, essa rejeição, esse medo. Ou seja, a única perspectiva válida para você resolver esse problema é você conhecer a Deus, o seu Criador. Mas por que só Deus? Porque é bem óbvio. Quem mais poderia te mostrar para que você foi criado? E por que você é diferente das outras pessoas, a não ser o seu próprio Criador? A pessoa que fez e moldou você. Porque existe algo dentro de você que tem o tamanho exato de Deus. O seu DNA e a sua identidade estão nele e foram feitas por ele. E é por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque poucos escolhem alinhar e se alinharem a sua vida na forma original, no pensamento original, na perspectiva original de quem criou você, de quem nos criou. Ou seja, na ordem correta do próprio Criador. Então, resumindo, Ele te fez intencional, Ele te fez fora da caixa, Ele te fez com uma percepção e uma sensibilidade espiritual que outras pessoas não têm. Ele te deu a visão que te faz ser diferente. Uma visão única que é só para você e só você vê. Te fez com sonhos que muita gente não vai compreender. Você é diferente, tem uma visão diferente, porque você foi selecionado para impactar e fazer a diferença. E isso não é acaso, é alinhamento com o céu. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo.